Provocações outra vez. Provocações, 10 anos. Um programa que sabe que ter boas lembranças é mexer com o que foi, mas que o que foi não foi menos real do que é. Hoje, nós temos aqui uma grande atriz, muito pouco conhecida das novas gerações, claro. São gerações que não conheceram o início do Teatro Oficina, as novelas da TV Excelsior, o cinema de Walter Hugo Cury, as primeiras peças de Antunes Filho e os grandes trabalhos em cena de Paulo Autran. São décadas em que a nossa convidada atuou 27 filmes, 15 telenovelas e um número incontável de peças de teatro e de programas de televisão. Ela é Karen Rodrigues. Karen Rodrigues. Depois de tudo isso falado agora, você se sente uma atriz consagrada, conhecida ou apenas razoavelmente conhecida? E teria que fazer um Datafolha para descobrir isso, porque eu não posso saber o quanto eu sou conhecida, mas vamos dizer, sou razoavelmente conhecida. O que mais te agradou fazer no teatro? A peça que mais me agradou? A peça, a vida de teatro. Não, eu adorei fazer o Ibsen com o Paulo, o Solnes, o construtor, que eu fazia a esposa dele, com direção do Tolentino, no Teatro Aliança Francesa, que acho que nem existe mais. Foi feito aqui na Cultura, não foi? Não, aqui na Cultura, não. Com o Antunes aqui eu fiz a Casa Fechada. O que mais que eu fiz? Belíssimo espetáculo. É lindo, lá em Paranapiacaba. Espetáculo. Eu fiz o Cego com o Faro. Olha só. É. Também era maravilhoso. Eu também era. O que antes era bom no teatro e agora não é? O patrocínio atrapalhou, porque agora tudo é caro. Fazer a divulgação da peça é a parte que consome mais dinheiro. Então era melhor no teatro que a gente podia fazer peças com, assim, a gente...
Você e Sônia Braga passaram por essa TV Cultura nos anos 70. Por que suas biografias na internet ignoram isso? Eu nem sabia que eu tinha uma biografia na internet. Não e também falam coisas que não existem dentro dessa biografia, já me disseram, já usaram isso e tinham informações incorretas. Não sei por quê, porque eu fiz muita coisa aqui. Aula de alemão, aula de inglês, jornal de arte, teleteatros e... Tudo bem. Agora, um texto sobre você. Algumas atrizes possuem uma aura tão enigmática que acabam imaginando os personagens que interpretam com uma certa carga de mistério. Isso é Você ótimo. se reconhece nisso? Eu adoraria ter isso, mas acho que eu não tenho. Esse mesmo texto diz assim, que misteriosa como você, só mesmo Selma Grey, Lilian Lemmertz, René de Vielmont. O que você acha disso? Eu acho ótimo, uma companhia maravilhosa, se for verdade. Das maiores, né? A Lilian Lemmertz principalmente, né? E quem lançou a Lilian Lemmertz? Você? Foi você? 1954. Nossa, fazendo o quê? Virginia Woolf? Não, fazendo uma peça que o Paulo Tran fez. Qual? Adivinha? The Glass Menagerie. Nossa, a primeira coisa que ele fez, ele fez o tom. Eu fazia o tom também. Fazia o tom. Rodrigo Romero de Jacareí quer saber se você é mais reconhecida nas ruas por ser quem é ou por ter sido casada com Paulo Tran? Eu acho que, não sei, Misturaram. Ele que tem que responder isso. Não sei, acho que ambas as coisas, porque tem gente que lembra dessas novelas que você falou e as pessoas mais moças, que deve ser o caso desse senhor, lembram mais por ter sido casada com Paulo Tran. Agora, como é que é ser casada com alguém e morar décadas em casas separadas? É ótimo. Eu aguentaria qualquer uma assim também. Ótimo, não, é ótimo. Teve uma época até que a gente pensou em morar junto, mas depois a gente falou assim, não, por quê? Não é? Tá indo tão bem, né? Tá indo tão bem assim. Carinho. Depois eu gosto de janelas abertas, ele gosta de janelas fechadas. Eu gosto de cachorros, ele não gosta de cachorros dentro de casa. Tá certo, então, tá certo. Morreu em meados de outubro o psicanalista José Ângelo Gaiarsa, grande provocador, o primeiro a ir diretamente ao assunto quando se tratava de demolir os preconceitos na vida sexual das pessoas. Há exatamente 10 anos, em outubro de 2000, Gaiarsa esteve neste programa. Vejam que beleza. Mestre Gaiarsa, vamos à década de 60. Houve realmente a revolução sexual? Houve uma revolução quantitativa, mas não qualitativa. Hoje o sexo é tão ruim como no meu tempo. Porque, veja, inclusive a repressão sexual é tão ruim hoje como no meu tempo, mas ela mudou de formato. Eu vou te jogar 3, 4 dados a respeito. Ainda hoje, mãe não tem xoxota, assim, para começar. Então, por que é que eu tenho pinto? E se eu for menina, como é que eu vou ousar ter o que minha mãe não tem? Segundo lugar, educação sexual em lugar nenhum. Eu não estou falando de biologia da reprodução. Educação sexual. Preparar você para aproveitar bem esta coisa bonita. Palavrões, são todos antissexuais. Conversa de homem sobre mulher é um nojo, se você quer saber. Estatísticas sexuais, como eu disse, conseguiu, teve orgasmo, tá certo, você é normal. Não conseguiu, usa Viagra. E não se sai disso. O coletivo é igual ao individual, isto é, se você vai e faz, tá bom. Agora, como você faz, quanto demora, o prazer que você tem, a felicidade que você poderia ter, o envolvimento afetivo, a capacidade de trocar carícias, ninguém abre o bico a respeito. Fala sobre o olhar sem ser o olhar sexual. Eu vou começar com o imperador da China, 1250 anos antes de Cristo. Primeiro decreto do imperador. É crime criticar sua majestade. Isto é, não olhe para o defeito dos poderosos, a começar a mamãe. Se você começar a dizer tranquilamente, veja bem, não é vingança. Como é que a mamãe fazia?
você destrói o mito na mesma hora, porque mãe continua mulher, continua com fraquezas, com incertezas, às vezes é ruim, às vezes é péssima, mas você falou em mãe, todo mundo entra em olhos brilhantes e vê uma Madonna em cima de um altar. E não vê a pessoa da mãe, compreende? Que continua gente e que, aliás, isto pesa para chuchu em cima dela, ser deusa. As exigências disso são muito grandes. Não pode dizer o que você vê na mamãe, o que você vê no papai, o que você vê no professor. No primário, você raspa. No secundário, olha lá. No universitário, se você disser. O patrão, então, se você disser o que você está vendo nele e que todo mundo está vendo, ele fecha a fábrica, você quer saber. Saiamos da família, assim, vamos um pouquinho mais para esse patrão e para os poderosos. Como é que deve ser o olhar para os poderosos? De baixo para cima, humilde e assim, e ansioso para ouvir a sabedoria do camarada. E se isso não é feito? Ai de você. Ai de você. Nos velhos tempos, se você olhasse para o faraó, te cortavam a cabeça. Se você olhasse num séquito grandioso, quem olhasse para o faraó era punido. Não pode olhar para o Deus divino. Hoje eles batem de outra forma, econômica, política. Sim, muda de grau, te despede. Na hora até sorri, mas depois espere, porque faça alguma coisa assim com o nosso amigo lá da Bahia e você vai ver o que te acontece. Me diga uma coisa, você vê alguma solução? Eu vejo a coisa mais surpreendente do mundo, talvez. Eu acho que se o mundo ainda tem salvação, e eu duvido que tenha, são os hackers. Porque, olha, 10 mil anos de história nunca houve um ano de paz na Terra. No século passado, mais de 100 guerras. Maior negócio do mundo, armas. Cada vez menos gente, cada vez mais rica, cada vez mais gente, cada vez mais pobre. E isso está acelerado. Aparentemente, isso vai levar para o inferno, para uma explosão. O que é que o hacker pode fazer? É o único grupo de gente no mundo que pode impedir guerras. Se eles cismarem, eu estou até querendo fazer essa campanha, se você quer fazer. Traduza o que quer dizer isso. Quer dizer, comecem a paralisar todas as manobras militares e tornem a guerra impossível. E vocês serão os maiores personagens da história. Porque o maior chaga, o maior podre da humanidade é a guerra e a arma, que faz fortunas monstruosas. Você pensa que Hitler viu porque ele era isso? Porque ele tinha o Krupp fazendo armas durante 10 anos para ele poder invadir a Europa. Provocações. Sabe, as pessoas perguntam coisas, eu sempre não deixo responder, só o entrevistado responde. Aí chegou uma pergunta aí e disseram, não, responda essa pergunta, Bujanra, responda. Então vejam que pergunta é. O rapaz se chama Alessandro Ayduc, de Curitiba. Ele quer saber qual é a minha relação com a filosofia de Cioran. Cioran, o poeta filósofo que melhor compreendeu a inutilidade da vida. Para mim, tudo dele é de uma absoluta utilidade. Meu querido, Cioran é um poeta que não precisa de palavras para a sua poesia. E, por favor, não me façam perguntas. Após o programa, me enviem respostas. Ai, nossa, essa pergunta é... Que grande... Eu não sei... Como assim? Karen Rodrigues, É. qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Ai, nossa, essa pergunta é... Que grande... Eu não sei... Como assim? Você acha que as pessoas pensam tudo certo de você? Não, devem pensar tudo errado, porque uma pessoa, como você já falou, é um mistério. Então falam o que elas acham, o que eu passo para aquelas pessoas. E deve ser uma coisa que nunca dá certo com a realidade, né? Que defeito que você tem que te incomoda? Ansiedade, sou ansiosa, apressada. Quando as pessoas são lentas, me irrita.
E que mais? Não parar de comer chocolate, comprar sob impulso. Deixa eu ver, que mais? Acho que só. E os outros? Os outros, a lentidão dos outros, a burrice, o preconceito, a crueldade, a falta de solidariedade, a falta de compaixão. Estou lendo um livro tão bom do Edgar Morin, sabe quem é? Claro. Então, é lindo o quando pensamento complexo, né? E quando é que você acha que você vai entrar num convento, querendo tudo isso? Num convento, acho que nunca, porque... Não, convento Mas não. essa ideia de que da solidariedade, tudo que não acontece... Em que situações você admite mentir? Se for para preservar de alguma revelação que não deve ser feita. Exemplo. Algum tabu, não é? Falar para alguém, você só tem 2 meses de vida, o seu marido está te traindo, você engordou. Karen, você tá muito provocativa, hein? Eu quero saber que extravagância você se permite e qual extravagância você não se permite. Extravagância, vamos dizer... Tá bom, Karen. Agora, o que ainda existe em você da menina Karen Ferman? Eu acho que muita coisa. É verdade? Eu acho assim. Achar a vida, apesar de todos os percalços, uma coisa que vale a pena. Ainda conseguir rir das coisas, ter humor. Levantar de manhã e ser uma coisa prazerosa, abrir a janela. Você não acha a felicidade uma ideia velha, não? Não, acho que não. Como? Depende do que você acha que é felicidade. Felicidade é você estar contente com o que você tem, não querer o impossível, saber os seus limites, se conformar com os seus limites. Você acha a vida uma causa perdida ou não? Não, não acho. Você gosta dela? Eu gosto dela. Muito? Muito. Como é que você gostaria de morrer? Dormindo. Engraçadinho. Você vai ficar com aquele negocinho aqui, assim, e tal. Não sei, porque eu parei de fumar. Ah, é? Então eu não vou ficar com aquele negócio. Não vai morrer mais. A gente acha que não vai. Parei de fumar, não vou mais morrer, é verdade. O que você acha que vai encontrar ao morrer, além de um imenso e silencioso nada? O nada. Eu acredito no nada. No pó. E que me joguem no meu jardim. O que é que você tem lido, Karen? Esse Edgar Morin. Quem eu gosto muito é esse Pamuk. Aran Pamuk. Ai, que delícia que é Istambul, E me conte uma coisa. Você está preparando alguma coisa em teatro, em cinema? Tô. Me convidaram para fazer um álbum, A Senhora de Dubuque. É a última dele, né? E para fazer aquela mãe que chega no 2º ato. A gente até está pedindo o Teatro Paulo Otran para fazer lá no Sesc Pinheiros, com a direção do Leonardo Medeiros, que vai ser, se a gente fizer, vai ser bom. Agora, me diga uma coisa, tem outro Teatro Paulo Otran ali na Vila Mariana, não tem? Não, numa faculdade em Santo Amaro, na João Dias. Uma faculdade, acho que de Mas eu me lembro que tinha Teatro Paulo Otran naquela rua lá que leva para a Vila Mariana. Não. Tiraram depois. Só se tiraram. Bom, fazer uma pergunta Ele simples. perdeu. Eu vou fazer uma pergunta simples para você. Diga. Karen Rodrigues. Sim. O que é a vida? Ninguém sabe definir. Na hora que você definir, já não é mais. Karen, digamos que num determinado momento da sua vida você queria falar alguma coisa e você não falou, não deixaram você falar, ou você não pôde falar, aconteceu alguma coisa que você gostaria de ter falado. Esse programa é o programa mais livre da televisão brasileira. É um programa realmente que devia ser todas as televisões do Brasil e principalmente todas as televisões públicas. Aqui a liberdade é total. Você tem toda a liberdade que a gente implora para ter na televisão. Então eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse tudo que você gostaria de falar para as pessoas para terminar essa entrevista. Meu Deus, que lição difícil! Eu gostaria que consertassem as calçadas dessa cidade. Eu gostaria que tivesse mais verde.
gostaria que tivesse menos poluição e destruísse menos a natureza. Que mais, Abujamra? Eu não fiz um plano antes, isso aí tem que ter um preparo, mas principalmente que houvesse mais oposição na política brasileira. Tá bom, então levanta agora e me dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço, viu? Ah, Abujamra. As pessoas pensam que os cientistas existem para instruí-las e que os artistas, os poetas, os escritores, os músicos, os dramaturgos existem só para lhes dar prazer. Não ocorre às pessoas que também os artistas têm muita coisa a lhes ensinar.